É agora aquele momento que faz a gente fazer uma pausa para refletir. Sim, quantas notícias ruins nós demos só no programa de hoje. Eu quero te fazer uma pergunta, e quero fazer uma pergunta para aqueles que estão no mundo do crime, ou até mesmo para aqueles que pensam em entrar no mundo do crime. Ele compensa? Hoje você vai conhecer a história de um casal. Olha só, estavam envolvidos até o pescoço com o tráfico de drogas. E por amor às filhas, resolveram dar um basta. Tiveram a consciência de que as filhas não teriam um futuro. Esse caso chegou até a gente pelo advogado Igor Salmen. Ele publicou nas redes sociais um pedido inusitado de uma mãe. Ela simplesmente não quer tirar a tornozeleira eletrônica. Ela quer continuar sendo monitorada pela justiça. Mas afinal, por quê? Porque ela não quer perder o emprego de auxiliar de cozinha na penitenciária onde ela cumpre pena. Olha que história, veja só. Tudo bem? Na entrada da residência, o varal cheio de roupas infantis mostra que a manhã por aqui foi puxada. Tudo seco aí não? Tá quase tudo seco. Quase tudo seco. Roupa para quantas crianças? 3. 3 crianças. E qual que é a idade? É uma de 8, uma de 5 e uma de 2 anos. E fazem o fervo aí? Faz um fervo. A jovem que nos recebe, a casa simples no bairro Sítio Cercado, chama-se Andréia. Andréia é auxiliar de cozinha e divide as tarefas de casa com o marido. O tempo livre é dedicado integralmente às filhas do casal que exigem bastante atenção, seja no colo da mãe ou com ajuda nos estudos. Uma família normal como qualquer outra, mas o equipamento no tornozelo da Andréia não a deixa esquecer de um passado que vem sendo superado. Quais foram os crimes que você acabou se envolvendo? Só o tráfico mesmo. É? Como que era essa vida? Era muito intensa, né? Uma adrenalina que pra mim já não tinha mais. Eu não queria mais aquela vida pra mim, sabe? Andréia foi presa com cocaína e crack dentro de um shopping de Curitiba. Condenada, cumpriu 2 anos e 2 meses em regime fechado. Após isso, passava o dia na rua, mas tinha que voltar para a cadeia para dormir. Em uma das vezes, ela não retornou e foi considerada foragida. E eu fiquei 6 anos foragida e é onde que eu fui atrás do Dr. Igor, né? Sem cobrar nada, este advogado ajudou a jovem a regularizar a situação dela junto com a justiça. O que mais me deixou chocado foi que ela veio com 2 crianças no colo. A primeira pergunta que eu fiz a ela foi: por que você não registrou essa criança? Ela me respondeu que, como ela estava com mandado de prisão, ela tinha medo de ser presa e, se ela fosse presa, ela não conseguiria amamentar o filho. Até me assustou. Eu falei: você não quer revogar a tua prisão? Não, eu quero fazer o documento dos meus filhos, RG e CPF para eles. Ela não tinha residência fixa, ela morava na Cachimba, se eu não me engano, num lixão. Também a história tocou o magistrado do caso, que entendeu que era o caso de revogar a prisão dela, o mandado de prisão que havia, e concedeu uma monitoração eletrônica a ela. Quando você deixou o mundo do crime, foi pensando nelas? Sim, muito. Primeira coisa foi isso. Meu desejo é dar tudo que eu perdi na minha infância, né? Que eu perdi muito a minha infância, eu perdi. Então eu não tive infância, na verdade, né? Andréia aproveitou a segunda chance e teve apoio do marido para deixar definitivamente a vida no crime. Odair morou com a avó até os 8 anos. Queria poder ter dado um sorriso pro meu pai quando criança. Queria poder ter dado um sorriso para minha mãe. E não foi possível. A questão de a minha mãe ter falecido cedo, meu pai estava sempre preso, envolvido também com o tráfico. Até que ela deixou os netos em uma instituição de acolhimento infantil. Foi lá que Odair conheceu o Rodrigo. Eu era um dos responsáveis por fazer a abordagem para trazer os meninos para a instituição. E o Conselho Tutelar e o Poder Judiciário pediram o acolhimento de 4 meninos, o Odair mais novo e os 3 irmãos mais velhos. Vieram os 4 juntos. Em 2013, com 16 anos e sem 2 irmãos já mortos, Odair optou por morar com o irmão mais velho. Você se influencia naquela figura mais próxima de você, aquela figura, talvez a figura paterna, que eu não tive, era o meu irmão mais velho.
E ele naquele posto já de chefe do tráfico, né, me dava toda a segurança, me dava todo o suporte, questão de alimento, estrutura, dava a casa dele para morar, mas não me oferecia aquilo como uma oportunidade. Foi depois da morte dele que eu fui conhecendo mais ainda e entrando mais ainda, né, nessa vida. Os 6 anos comandando um ponto de venda de drogas renderam dinheiro e inimigos. Sexta-feira, 17 de novembro, às 10 horas da noite, saí. Estava tranquilo assim na rua, conversando com um conhecido que me parou, conversar e perguntar alguma coisa. E eu perguntei, né, se o menino que vendia as coisas ali para mim, né, trabalhava para mim, estava por ali, que eu precisava conversar com ele. Ele disse que o menino estava ali, os 10 minutos ele já voltava. E nisso quem me apareceu lá foi a morte. Um carro prata apareceu, com os vidros tudo preto, parou, abaixou o vidro, não perguntou nada, só efetuou os disparos contra mim e foi embora. Ele efetuou 4 disparos, acertou 3 em mim. O doutor não acreditava que eu estava vivo e eu consciente. E eu vendo tudo aquilo acontecendo e a minha esposa não tinha conseguido me encontrar ainda. As crianças em casa, eu pensando nas crianças. Naquele momento que a minha vida estava em risco, aí eu virei a chave, falei, opa, preciso fazer alguma coisa, porque senão a mesma infância que eu tive, a mesma vida que eu vivi, talvez eu possa dar para minhas filhas agora. E foi justamente quando decidiu mudar de vida que o destino resolveu dar uma pequena interferida. O Odair, por acaso, depois de deixar a gerência na boca de fumo, em troca de uma renda incerta, catando papelão na rua, reencontrou, por acaso, no centro de Curitiba, Rodrigo, seu antigo educador, na Fundação de Acolhimento Infantil, onde ficou por 7 anos. Esse reencontro demorou quase 5 anos para acontecer. A última notícia que eu tinha dele e dos irmãos é que os irmãos já tinham falecido por conta do tráfico e passeando com a minha esposa pela Rua 15 no centro, a gente encontrou, daí paramos para conversar, ficamos quase 1 hora conversando. E aí eu perguntei que tipo de ajuda que ele precisaria, ele falou, a única coisa que eu quero é estudar. E ele estava com um livro na mão, isso me marcou muito. O que eu posso fazer no momento, né, que ninguém vai me criticar, que ninguém vai me julgar, não vai ter um não, vai ter uma porta na cara, é pegar um carrinho e ir por conta própria fazer o meu. Tá cansado, molhado, fedendo lixo. E eu ficava pensando assim, larguei tudo aquilo, será que vai valer a pena? Será que vai valer a pena? E aí eu te pergunto então agora, quando você olha para trás, assim, valeu a pena? Com certeza. Levar na escola, buscar na escola, levar na pracinha para brincar, sabe? Às vezes, só de dar um docinho, uma bala, um pirulito, a felicidade que elas ficam é assim, muito recompensador. As vidas dessas pessoas estão ligadas pelo desejo de mudança, mas o caminho não é fácil. Enquanto Odair ainda trabalha como catador de recicláveis, Andréia tem um desejo inusitado: continuar com a tornozeleira eletrônica. A detenta, que está prestes a terminar de cumprir a pena, faz parte de um programa de ressocialização do Departamento Penitenciário. Ela trabalha como auxiliar de cozinha no presídio. Na verdade, eu gosto do meu serviço e é onde que a gente trabalha com doação, né? A gente faz doação para outras pessoas, a gente trabalha para fazer doação. Eu fiz muita coisa errada, então eu quero retribuir de uma forma. E eu gosto muito de lá. E lá é só por tem que estar de tornozeleira. Então hoje, se você perder a tornozeleira, você perde esse trabalho. Pego com o serviço também. E eu vejo que você fica emocionada, você fica triste de saber disso. Fico muito triste. Gosto muito dela. E eu falei, não é possível. Ela só quer um registro em carteira. Como assim? Ela prefere ficar presa para ter um registro em carteira do que seguir a vida, do que ter o direito à liberdade. Andréia teme não ser aceita no mercado de trabalho por conta do seu histórico penal. E não só eu, várias meninas lá, que a gente trabalha em várias meninas lá, e é a mesma história, Eu vou sair daqui e vou fazer o quê? Porque sem a ajuda das pessoas a gente não vai poder conseguir mudar, entendeu? E é onde que as pessoas vão voltar para o mundo do crime, porque ela não vai ter um alicerce bom
para poder sair de lá e arrumar um serviço, né? E eu não quero ver minhas filhas passando pela mesma situação que eu passei. Quando você vê que elas têm um lugar confortável para dormir, que elas têm escola, que elas estão vendo uma vida diferente da sua, o que você sente? Ai, minha felicidade, né? Muita, porque eu guardava minha roupa, era numa caixa. Hoje minhas filhas têm um guarda-roupa para guardar as coisinhas delas. É muito bom. Quem me acompanha há muitos anos no meu trabalho da televisão, sabe que eu cobro, que eu não gosto de pessoas desonestas, eu não gosto de pessoas que cometem crimes, eu sou um cara que defende a justiça, me formei em direito. Agora, nós também temos que analisar o seguinte: se a pessoa que cometeu um crime está pagando pelo seu crime, nunca mais tiver oportunidade na vida, nós não teremos a chamada ressocialização e teremos essas pessoas novamente cometendo crimes. Isso não interessa a nenhum de nós, porque custa caro pagar esse povo em cana e nós temos que incentivar que as pessoas que erraram mudem de vida. Por isso eu quero fazer um pedido a você que nos acompanha. Se eventualmente você puder ajudá-los no sentido de empregá-los, dar-lhes oportunidade de emprego, por que não? Por que não dar uma segunda chance a quem quer ter essa segunda chance? Não se envolver em coisas erradas, criar suas famílias, suas crianças com decência, ensinando-lhes que é preciso agir corretamente. 99225-1424, 99225-1424, o nosso apoio no sentido de que vocês erraram, mas estão buscando o caminho de serem cidadãos corretos. É assim mesmo que tem que ser.